Bem, neste vídeo eu quero mostrar para vocês algumas questões que aparecem com muita frequência nas avaliações do cálculo diferencial e integral aí da sua universidade. Então nós vamos ver aqui questões relacionadas com limites de funções específicos que caem com muita frequência nas provas, ou seja, limites envolvendo alguma manipulação algébrica, limites envolvendo funções trigonométricas, limites onde você tem apenas que substituir o x pelo valor para o qual o x está tendendo. Então vamos aqui resolver, aqui na minha folhinha, né? Algumas questões envolvendo esses temas que eu falei para você. Vamos calcular este limite. Primeira coisa que você deve fazer é substituir o x por 7 para ver o que acontece. Então veja comigo, 4 mais 3 vezes 7 dá 21, né? 21 com 4 dá 25. Raiz de 25 dá 5. 5 menos 5, 0. Então tu vai ter 0 no numerador. E embaixo, se eu botar 7, fica 7 menos 7, que é 0. Então tu vai ter 0 sobre 0. Quer dizer, não consigo calcular esse limite substituindo o x por 7. Então vamos às técnicas, né? O que é que você pode fazer aqui? Tá, aqui eu repeti a expressão. E quando tem assim uma raiz quadrada no numerador menos um outro número, aqui podia ser também uma raiz quadrada, aqui nesse outro número também daria certo, a gente usa a técnica da racionalização. A racionalização vai fazer com que essa raiz que está no numerador de alguma forma apareça no denominador. E não vou ter mais raízes aqui em cima. E esse problema que estava dando 0, quando eu substituía o x aqui por 7, né, no numerador, certamente vai desaparecer. Então você faz o seguinte, você multiplica por raiz de 4 mais 3x. Aqui é menos, então fica mais 5. E se eu multiplicar por isso, eu tenho que dividir pela mesma coisa, que é para não alterar essa igualdade, né? Porque isso aqui é 1. Essa razão, né? Então aqui multiplicar por 1 não altera em nada essa expressão que está desse lado, né? Aqui nós temos essa multiplicação nesse numerador. Olha, é o quadrado da soma pela diferença de dois termos. Isto é o quadrado do primeiro. Veja que o primeiro é raiz de 4 mais 3x. Então você vai ficar com raiz de 4 mais 3x ao quadrado menos o quadrado do segundo, dividido por x menos 7, que vai multiplicar essa outra expressão aqui. Esse quadrado a gente pode cancelar com essa raiz quadrada, então fica 4 mais 3x menos 5 ao quadrado, que é 25, dividido por x menos 7, que multiplica a raiz de 4 mais 3x mais 5. Isto é a mesma coisa que limite quando x tende a 7 de 3x. 4 menos 25 dá menos 21, dividido por x menos 7, que multiplica a raiz de 4 mais 3x mais 5. Esse 3 eu posso colocar ele em evidência. Quer dizer, 3x dividido por 3 dá somente x, né? Então aqui fica x. E menos 21 dividido por 3 dá menos 7. Então aqui fica menos 7. De fato, 3 vezes x dá 3x, 3 vezes menos 7 dá menos 21. Como o x tende a 7, né, o x não é igual a 7, ele só está perto de 7. Então, esse x aqui, ele nunca vai ser 7. Significa que x menos 7 não vai ser 0, jamais. Então você pode cancelar esse com esse. O resultado é limite quando x tende a 7 de 3 sobre raiz de 4 mais 3x mais 5. Agora você vai substituir o x por 7. Então fica 3 sobre raiz de 4 mais 3 vezes 7 mais 5. A partir do momento que você substitui o x por 7, o limite está sendo calculado, ele não deve mais aparecer aqui. Então aqui eu tenho 3 sobre
3 vezes 7, 21 mais 4, 25, né? Então eu tenho raiz de 25 mais 5, isto é, raiz de 25, 5, mais 5, 10. Então eu vou ficar com 3 décimos. É o resultado do limite, quando x tende a 7, desta função. Bem, já o limite dessa função aqui, vamos substituir ó, o x por 1 e ver o que acontece, né? Fica 1 elevado a 4 menos 2 vezes 1 ao cubo, mais 1 ao quadrado, mais 5, dividido por 1 ao quadrado, mais 1 menos 1, ou seja, aqui eu fico com 1 menos 2 vezes 1 ao cubo dá 2, mais 1 quadrado que dá 1, mais 5 dividido por 1 menos 1 dá 0, aqui embaixo sobrou 1, aqui eu tenho 1 mais 1, que é 2, né? Menos 2 dá 0, então sobrou 5 sobre 1, que é 5, pronto, acabou. Esse limite é 5. Só isso. Mas essa é muito fácil. E aqui, mais uma vez, você vai substituir o x por 2. Aqui embaixo dá 0, né? Aqui em cima dá o quê? No numerador. 2 ao quadrado. Dá 4, né? Ok. 5 vezes 2 dá 10. Então 10 mais 4, 14. Menos 14, 0. Então tu tem 0 sobre 0. Eu tenho que partir para uma manipulação algébrica para tentar escrever essa expressão de uma forma mais simplificada, fazer algum cancelamento e talvez conseguir substituir o x por 2. Temos o seguinte. Quando você pega x² mais 5x menos 14 igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Esse numerador, que é uma função polinomial de segundo grau, né? Quando tu iguala ela a 0, tu está diante aqui agora de uma equação do segundo grau. A gente sabe que resolver essa equação de segundo grau significa, né? Se você pensar assim, né? Que esse número, ele é o produto das duas raízes. E esse outro número aqui é o oposto da soma das duas raízes. Então a gente tem o seguinte. Pense dois números cujo produto seja menos 14. Sendo que esses dois números eles são as raízes dessa equação. Você já sabe que 2 é uma raiz. Por quê? Quando eu substituir aqui por 2, deu 0. Então um desses números é 2. Aí tu vai pensar agora um número que multiplicado por 2 dá menos 14. São 240. Só pode ser o menos 7. Então tu já tinha esse 2 aqui e agora menos 7. Então veja, 2 vezes menos 7 dá menos 14. 2 menos 7 dá menos 5. Mais 5 está aqui. Então, isso aqui implica o seguinte, que x é igual a 2 ou x é igual a menos 7. São as raízes dessa equação. Sim, senhor. Claro, você poderia chegar aqui usando fórmula de Bhaskara, não tem problema. Assim é mais rápido, né? Ou seja, o que isso significa? Isso significa que quando você pega esse polinômio, você tem a seguinte decomposição. Ele pode ser visto como x menos uma das raízes, que é 2, vezes x menos a outra das raízes, que é menos 7. Isto é, x menos 2 vezes x, aqui dá menos por menos dá mais, né? Então x mais 7. Logo, isto é a mesma coisa que o limite quando x tende a 2 de x menos 2 vezes x mais 7, numerador, eu troco por isso, dividido aqui embaixo por x menos 2. Você pode cancelar esses dois porque sabe que eles não podem ser zero. Então, isso é limite quando x tende a 2 de x mais 7. Agora é só substituir o x por 2. Fica assim. E o resultado é 9. Para este exercício, a dica é utilizar seno ao quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Ou seja,
se eu pegar esse cosseno e passo para o outro lado, eu tenho que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual ao limite quando x tende a zero. É óbvio que se você tentar inicialmente, que é o que você deve fazer, substituir o x por zero, se tu botar zero aqui, o cosseno de zero é 1, né? Então 1 menos 1 dá zero, e aqui embaixo também dá zero, então aqui dá zero sobre zero. Então a gente parte para alguma identidade trigonométrica para tentar fazer alguma simplificação. 1 menos cosseno quadrado, a gente acabou de ver que é seno quadrado de x. Isso aqui dividido por x ao quadrado. Isso é a mesma coisa que limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x ao quadrado. Ou ainda, limite de seno de x sobre x vezes seno de x sobre x. Isso aqui quando x tende a zero, né? A gente sabe que o limite do produto é o produto dos limites. Então, isso é limite quando x tende a zero de seno de x vezes o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Estamos diante aqui de dois limites fundamentais, né? O limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Então, isso é 1 vezes 1. Esse é 1, esse outro é 1, né? Então, o resultado desse limite é o número 1. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de sentar o dedo lá no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar aí com uns 200 amigos seus, porque aí isso incentiva a gente a estar sempre trazendo alguma coisa aqui relacionada a cálculo, álgebra ou a equações, e sempre com o intuito de lhe ajudar. Um abraço e até a próxima.